Mas olha só, o que o perfil, né? O que a forma do cano, como que essa forma ela é funcional, né? A primeira questão é a mobilidade, né? Quanto mais, grosso modo, quanto maior for o cano, quanto mais grosso for o cano, maior vai ser a massa. E quanto maior massa, né, você acaba comprometendo a mobilidade. Então, ah, diferentes contornos influenciam no peso do equipamento. A variável peso, ela pode ter maior ou menor relevância, dependendo da aplicação do conjunto, pois influencia diretamente a mobilidade. Vou só ilustrar para vocês aqui dois casos, para a gente poder ter uma noção disso aí. Bom, estou montando um fuzil para provas de bench rest, né? Que são aquelas provas de precisão onde o equipamento fica todo, ele fica praticamente todo apoiado, né? Você utiliza os tiros, ou eles são feitos em cima de uma mesa ou deitado, num bipé, né, que apoia a boa parte do conjunto. Então, para esse fim, pouca diferença faz você ter uma arma mais pesada ou mais leve, né, no sentido de mobilidade. Porque você não tem que carregar essa arma, você não tem que ficar segurando essa arma, enfim. É diferente, né, de uma outra aplicação, só para você, um outro extremo. Um fuzil que é voltado para caça, num ambiente onde você tem que caminhar durante longos períodos, né, num relevo irregular, numa vegetação densa. Então, é diferente, né? Nessa segunda opção, né, quanto mais leve for o equipamento, maior vai ser o conforto, né, e o desempenho do operador. Em relação à questão do perfil ligado à mobilidade, dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos para uma segunda função da rigidez do perfil do cano. Em tese, quanto mais pesado for o cano, né? Por que eu estou falando mais pesado? Porque, na verdade, a relação não é com a massa em si, né? E sim com o volume de material, com a grossura do cano. Mais preciso ele atirará. Então, essa frase que está entre aspas, né? Quanto mais pesado o cano, mais preciso ele atirará, é algo que é uma fala comum no meio, né? Uma fala popular, né? Por que consolidou-se, né, esse raciocínio? Isso ocorre porque o cano ele sofre vibrações a cada tiro. E quanto maior for a massa, ou quanto mais pesado for esse cano, mais rígido ele será. Quanto mais rígido for o cano, menor será a amplitude de movimentação do cano. Então, o cano mais rígido, ele vibra, né, numa frequência com amplitude menor. E a gente vai ver daqui a pouquinho, né, na sequência de conteúdo, logo após a gente passear aqui pela questão do perfil em si, a gente vai se debruçar sobre a questão dos harmônicos, né? Que é o estudo específico, né, dessas vibrações. Por que é importante para algumas aplicações a compreensão dessas vibrações? Em relação à questão a importância, né, do perfil ou a influência do perfil na questão da rigidez, tranquilo? Dúvidas? Não, sim, senhor. Tranquilo. Beleza, obrigado. Ó, a terceira função do perfil é facilitar a distribuição de calor pela massa de cano, né? O que acontece? Tiros sucessivos, né, vão aumentando a temperatura do metal. A partir de um determinado ponto, o aquecimento do metal ele altera a estrutura molecular do aço. E isso pode comprometer o desempenho do conjunto, né? Inclusive, o potencial de precisão ele pode ser sequestrado, ainda que em parte, em razão de ter altas temperaturas. Se você tem um cano com mais massa, você tem uma melhor distribuição de calor. Então, o aquecimento dos canos com perfil mais grosso
com perfil mais pesado, ele acontece num passo mais lento, digamos assim, né? Se você tem dois canos, um com perfil mais leve e o outro com perfil mais pesado, e você submete esses dois canos com, o mesmo, né, com a mesma estrutura, logicamente, aos mesmos esforços vindo de disparos subsequentes, aquele com maior massa, ele tende a permanecer numa temperatura mais baixa. Em outras palavras, outro fator é a dissipação de calor. Quanto mais pesado, maior será a sua capacidade de distribuir calor e evitar superaquecimento, contribuindo para a constância do conjunto. Então, nesse primeiro momento, né, a importância do perfil, né, foi copiada por todos. Se tiverem alguma dúvida, podem Professor, perguntar. em Pode relação ao falar. perfil, os canos mais pesados também, eles vão predispor um maior controle de recuo também, por conta do peso? Não, com Confere certeza, essa informação? com certeza. Eu não sei se, assim, tá aqui no cronograma nós abordarmos o recuo de forma técnica hoje. Por que que eu estou um pouco perdido em relação à questão do andamento da aula em si, né? Se a gente vai conseguir ou não vencer os tópicos que foram selecionados para as nossas aulas. Porque é a primeira vez que eu estou ministrando balística interna com uma carga horária reduzida, né? Então, normalmente, essa disciplina em outros programas de pós-graduação, ela ela é ministrada com um pouquinho mais de folga de tempo, né? São mais aulas, tem uma carga horária maior. Então, como eu comentei com vocês na primeira aula, eu tive que dar uma enxugada e tentar selecionar os tópicos que eu achava que seriam mais interessantes, principalmente, né, levando em consideração o tema dessa pós. Mas eu só vou adiantar essa questão. O recuo ele é tratado de uma forma geral no nosso dia a dia como algo, como recuo que é tecnicamente chamado de recuo percebido, né? Que é a percepção do atirador ao manusear determinado equipamento. Então, ele é uma inferência cheia de subjetividades, né? Só que existe um recuo que é chamado de recuo real, que é uma grandeza fruto de um modelo matemático, né? A aplicação da física na mensuração do recuo que é transmitido ao operador por determinado conjunto. Quando nós abordarmos de uma forma mais técnica esse modelo matemático, vocês vão perceber o seguinte: a massa da arma ela tem uma influência significativa no recuo real. O recuo real é aquele que é o movimento que é transmitido para o operador. Por quê? Porque quando você está operando um conjunto, né, a arma, no momento do tiro, ela está estática. Então, do tiro, surge um movimento que empurra essa arma à retaguarda, em razão do movimento do projétil à frente. Só que dessa força, né, como toda ação tem uma reação, a reação à aceleração do projétil ela encontra um obstáculo antes de chegar no operador, que é o próprio, é o equipamento, a arma propriamente dita. Então, desse recuo, dessa força inicial, o que chega ao operador é a força inicial subtraído dela o esforço necessário para tirar a arma da sua condição de inércia.